Boa tarde, meus alunos. Eu estou no alto de um monte aqui em Itabirito. Uma vista linda, dá para ver a casa aqui dá para ver a casa de mais ou menos umas 10 a 15 mil pessoas. E me ocorre quantas lutas aquelas pessoas ali embaixo passam. E quais são os motivos das lutas que eles passam. E é interessante que Paulo, quando ele vai falar sobre batalha espiritual, ele trata de batalha espiritual de uma maneira diferente que a gente vê hoje. É muito comum a gente ver as pessoas lidando com batalha espiritual e tem que ir num pastor, um pastor que ora e que repreende o demônio. E isso é necessário mesmo. Se você percebeu que a coisa está nesse nível, é preciso procurar uma pessoa que tem autoridade espiritual e conversar com esse pastor e deixar que ele repreenda e que ele faça o trabalho dele. Isso é extremamente necessário. Mas essas pessoas, elas representam basicamente um milésimo de quem realmente, do grupo que realmente precisa das palavras que Paulo escreveu. A gente preocupa muito com as pessoas que se manifestam na igreja, que a gente ora, tem que tirar demônio, mas a cada uma pessoa que se manifesta na igreja, tem cada 100 mil que estão incomodadas por Satanás, que estão em conflitos dentro da sua casa, vivendo a todos os dias com pequenas briguinhas, com pequenos conflitos, pessoas que não têm prazer em estar dentro da casa, homens que entram dentro de casa depois de um horário de serviço, mas entra com o coração fechado, esposas que ouvem os passos do marido subir os degraus do apartamento para entrar dentro de casa e ela fecha o coração dela porque sabe que vem problema por aí. Mães que criam filhos e o relacionamento não é bom, famílias desestruturadas, e tudo isso é um fomentar de demônios, e que a gente não toma uma atitude, não toma uma postura, porque a gente não sabe basicamente o que fazer. A gente vive com isso, a gente convive com isso e a gente acaba deixando que as coisas aconteçam. E Paulo escreve um texto extremamente interessante. Ele escreve Efésios 6 e a partir do versículo 10 por ali ele vai começar um pouquinho a falar sobre a armadura de Deus. E ele fala sobre as coisas que a gente deve fazer para a gente resistir a esses demônios da potestade do ar, para resistir no dia mal, como disse Paulo, para enfrentar as potestades. E quando ele fala em enfrentar potestades, é engraçado que ele não fala de monte, subir no monte, passar horas no monte orando. Ele não fala de vigílias, de ir para a igreja e passar horas na vigília. Ele fala de estratégias que nós usamos na nossa vida a cada dia. É engraçado que eu hoje tenho consciência delas, hoje estou lendo sobre elas, mas eu preciso a cada dia estar relembrando disso, porque é muito fácil esquecer como se guerreia, é muito fácil esquecer como se luta, porque Paulo está dizendo, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, e contra as potestades que tem no ar, potestades que tem no ar. E essas potestades nos fazem guerrear um contra o outro, marido contra mulher, pais contra filhos, irmão contra irmão. E quando você está extasiado, cansado desses conflitos dentro de casa, os demônios estão rindo porque eles estão se aproveitando de todo esse contexto ruim que está acontecendo. E Paulo dá alguns conselhos extremamente interessantes. Ele menciona o seguinte, use o capacete da salvação. Para que serve o capacete da salvação? Olha, às vezes você está enfrentando por lutas e você percebe e você acha que Deus não está mais entrando na sua causa, que Deus não está mais te ajudando e a sua mente começa a ficar envolta em medo, em pavor, em pânico e você não sabe o que fazer, porque essa consciência de que nem Deus vai olhar para você mais, isso dói, isso pesa, isso gera depressão, tristeza, gera suicídio. E Paulo está dizendo assim, coloca o capacete da salvação. Use o capacete da salvação.
A salvação de Cristo é uma promessa de que se você envolveu com o Filho de Deus, Ele é a sua salvação. Ele é a sua salvação. É Ele que vai guerrear por você. Ele é o seu escudo e broquel. E você precisa renovar. E quando essas coisinhas, essas picuinhas começarem a aparecer na sua mente, você vai dizer assim: o Senhor tem pensamentos bons a meu respeito, pensamentos de bem e não de mal. Eis que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o Senhor me ama, e o Senhor está interessado em mim. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa me livrar. Os ouvidos do Senhor não estão impedidos de me ouvir. E você começa a confessar a palavra a respeito da bondade e o amor de Deus por nós. E você vai perceber que a sua mente começa a espairecer. Teve uma época que eu estava começando a orar e muitos pensamentos ruins da época em que eu ainda estava no mundo começaram a bombardear minha cabeça. E eu de joelho dobrado falei: Senhor, envia o anjo do Senhor agora e dá uma surra nesse demônio que está me incomodando. Parece que a minha cabeça deu um vácuo. A salvação é a primeira arma de Paulo. E a gente não pode esquecer que salvação não é só quando você vai na igreja, levanta a mão e entrega sua vida a Cristo. Continua um processo. E Deus a partir daí prometeu: eis que estarei com vocês todos os dias até a fundação dos séculos. O capacete da salvação. A segunda arma que Paulo disse, inspirado na imagem do soldado romano, é a couraça da justiça. A couraça da justiça, ela nos defende o nosso coração. Sabe aquelas setas que vêm para atingir o seu coração, a sua fé, a sua força, a sua disposição. Aquelas setas que vêm, que botam você de joelho, quebrado, cansado, chorando e dizendo: para mim não tem mais jeito. A couraça da justiça está voltado às suas atitudes. Você precisa entender que a justiça é uma arma de Deus. E quando eu falo justiça, não é aquilo que o juiz faz no tribunal. Eu estou falando justiça é aquilo que você faz com a sua fé. É aquilo que você pratica com a sua fé. Enquanto a sua fé está viva e você vai na direção do seu irmão e você compartilha com ele de coisas maravilhosas e você profetiza na vida dele e você abençoa a vida dele e você divide com ele aquilo que é seu e você ajuda ele nas suas dificuldades, você está praticando a justiça. E essa é uma arma maravilhosa, porque enquanto a sua fé está em trabalho a favor do seu irmão, a sua retaguarda está guardada. A próxima arma que Paulo fala é o cinto da verdade. É por isso que o adversário, Satanás, é o pai da mentira. E o Senhor Jesus diz que conhecereis a verdade vos libertará. Andar na verdade é andar na palavra. E como andar na palavra se nós não lemos, se a gente não estuda, se a gente não sabe qual é o interesse de Deus, como Deus quer que eu viva, como Deus quer que eu ande, como que Ele quer que eu pratique a minha fé. A verdade de Cristo, não a minha religião, não que a minha religião tenha que me dizer o que eu vou fazer com a minha vida, mas a verdade sim. A verdade vai dizer o que você tem que fazer com a sua vida. Só que a gente não tem a mínima consciência do que eu faço com a minha vida, como viver na verdade. E o pior, né? No sentido exato da palavra verdade, que é falar a verdade, a gente encontra um grupo de pessoas que já esqueceu que a mentira é algo de Satanás e que a verdade é uma arma de Deus. Mas a mentira transita na boca dele com uma facilidade. E quando as lutas vêm e ele não tem autoridade para poder vencer aquilo, ele desanima. Mas ele não sabe, ou pior, ele sabe que ele deixou a verdade para trás. A outra arma que você vai ver muito fácil é uma arma que fica presa ao cinto. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa é maravilhosa. Por quê? Porque nós estamos entrando numa geração
que não tem muita atração pela palavra, ele tem respeito, muito respeito pela palavra, mas não é linkado, não tem interesse, a palavra não fala com ele não gosta de ler, não entende o que lê, a palavra fica mais encostada. Às vezes a pessoa tem 10 Bíblias em casa e todas estão engavetadas, porque não tem tempo com a palavra. E quando o Espírito Santo quer usar a palavra para guerrear contra aquilo que está investindo contra a sua vida, não tem palavra dentro de você. Faça um teste. Recite 10 versículos bíblicos um atrás do outro, para você saber o volume de palavra que tem dentro de você. Você está vendo? Não é batalha espiritual de monte. As armas são usadas todos os dias e dentro de casa. Todos os dias. É a salvação, é a justiça, é a verdade, é a palavra. E a última, calçando os pés, o evangelho da paz. Não tem escapatória. Há pessoas que querem viver a fé, mas querem viver longe do evangelho porque não testifica, porque o evangelho não é aquilo que ela acha que deva ser. Ela está decepcionada com pessoas na igreja que frustraram com ela e ela se distancia do evangelho, mas não tem saída. Paulo está dizendo, é o evangelho da paz, o evangelho que traz a paz. Então você tem que calçar os seus pés. Onde você for, o evangelho tem que estar com você, tem que fazer parte da sua vida. O evangelho não é só uma coisa que você pratica na igreja, o evangelho é uma coisa que você pratica no seu dia a dia, porque senão não tem batalha espiritual e não tem vitória. E se não tem vitória, não tem as conquistas que você precisa. E o que resta? Um sal insípido, ser pisado pelos homens. Então, eu acho que a grande reforma que a nossa vida precisa passar é nós começarmos a usar as armas que Paulo disse. Essa é uma reforma, nós precisamos nos desafiar a usar essas armas todos os dias. E aí sim, começaremos a vencer essas batalhas, começaremos a andar por cima, a paz chega na nossa casa, as vitórias começam a chegar. Por quê? Porque nós lidamos com o nosso próximo, com salvação, com justiça, com verdade, com palavra e com evangelho. Não tem como vencer se não tiver essas armas. Se nós vivemos uma religião, mas ela é destituída dessas armas, é uma religião boa, mas que não funciona. É uma fé sem obras e não funciona. Obrigado, meus alunos, por essa aí, ó. Fique com Deus.